Operações geradoras de renda mensal sem risco. Será que realmente existe isso? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu já peço que se você não for inscrito no canal, se você estiver aqui pela primeira vez ou estiver passando por várias vezes e você não se inscreveu ainda, se inscreve. Não te custa nada e você ajuda o canal a crescer aqui e disseminar também esse conteúdo para outras pessoas. Se você gostar do vídeo, no final você dá um like e encaminha para amigos seus que você também entende que pode aproveitar esse conteúdo. Primeiro, operação sem risco ela não existe, investimento sem risco ele não existe. Só que existem operações que o seu risco ele pode ser muito mitigado. Você tem risco de crédito, você tem risco que o risco de crédito é de calote, né? Está relacionado à renda fixa. Você tem risco de mercado, que é a oscilação do mercado. Você tem risco de liquidez, risco de liquidação, que a bolsa mitiga esse risco de liquidação. Qual o tipo de risco você está disposto a correr? Existe o risco de deixar de ganhar. Aquela ideia de vou fazer um lançamento coberto, então eu não tenho risco, o risco é zero. Não existe risco zero. Por que não existe risco zero? Porque para você fazer um lançamento coberto, você precisa ter o ativo em carteira. Se você tem um ativo em carteira, então você tem um risco de mercado naquele ativo da carteira. Então, se aquele ativo cai pra caramba, beleza, na opção você não tem risco nenhum, mas o seu ativo está arriscando, tá arriscado ali. Uma outra coisa é o risco de deixar de ganhar aquilo que passar do strike. Então, todo tipo de investimento tem risco e a nossa ideia aqui é como você pode construir uma renda mensal utilizando o próprio dinheiro do mercado e com um risco muito mitigado. Se você já tem ações em carteira, você já está exposto ao risco de mercado. Mas na opção você pode se proteger tanto do seu risco de mercado das ações, quanto gerar renda passiva mensal. Beleza, todos os meses ou toda semana. Então isso é uma coisa que nós vamos ver no vídeo de hoje. A estratégia que nós vamos estar trabalhando aqui é a estratégia colar. A estratégia colar é uma estratégia em que você faz a compra de uma put para você se proteger daquele ativo que você tem na carteira caso ele caia. E você vai utilizar o financiamento da call, né, que é o prêmio que você vai ganhar com o lançamento coberto para financiar essa put. Isso é a estratégia colar. Algumas pessoas utilizam, gostam. É claro que você também vai ter o risco de deixar de ganhar aquilo que passar do strike da call vendida. Só que como você está protegido cá na put que você comprou pelo valor do strike ali, você acaba ficando muito mais tranquilo. O mercado de opções é maravilhoso quando você quer pensar em lucrar mais e pensar em se proteger também. Vamos aqui à minha tela para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Pronto, a estratégia que nós vamos ver é a estratégia colar. A estratégia colar ela é o somatório de uma compra de put com uma venda de call. Se você tem ações da Petrobras, por exemplo, PETR4, quanto é que está a Petrobras hoje? Se eu pegar a Petrobras aqui para a gente ter uma noção real da coisa, quanto é que ela está? PETR4 está aqui embaixo, ela está aqui a 31,37. 31,37, esse é o valor da ação da Petrobras. E você tem na sua carteira um total de 100 mil reais aqui para ficar um valor redondo e a gente conseguir fazer os cálculos com mais tranquilidade. A estratégia colar ela é uma estratégia de proteção, mas eu vou fazer aqui uma adaptação, tá? Eu vou fazer uma adaptação, ela utiliza aqui o financiamento da call para bancar ali o seguro que você está pagando. Só que eu não estou pensando apenas em proteção. Eu quero adicionar aqui, ó, renda mensal, que é o que todo mundo quer. E as pessoas tendem a ir, botar aqui, ó, renda mensal. As pessoas tendem a ir para investimentos ruins só pensando na renda, sendo que poderia fazer coisas melhores. Tem um vídeo aqui no canal mostrando aqui o porquê que a estratégia de usar fundos na carteira, fundos imobiliários, talvez não seja a melhor alternativa. Então, eu estou trazendo outras possibilidades para que você faça a sua análise e defina aquilo que vale a pena para você. Então, se você tem 100 mil reais e você vai comprar tudo de ações da Petrobras, aí já vem aquela pessoa, mas não coloque todos os ovos na mesma cesta, ou não faz sentido. A questão de você não botar todos os ovos na mesma cesta está relacionada à diversificação para mitigação do risco de mercado. Enquanto você tem, inclusive tem pessoas que diversificam de uma forma toda errada, aí compra 10 ações tudo de banco, 10 ações tudo de petróleo, aí as ações movimentam na mesma tendência. Então a diversificação para mitigação do risco de mercado está relacionado com ativos que são desconexos, que tem uma correlação negativa entre eles.
Tem gente que acha que comprando um monte de coisa, pulverizando a carteira, está protegido. Não tá. E segundo, você também não vai ganhar dinheiro, porque enquanto muita coisa está subindo, muita coisa está caindo, e aquela linha reta ali às vezes está perdendo até para renda fixa. Então a diversificação exagerada é maluquice, e diversificação que não é estruturada e com uma estratégia certinha também é outra maluquice. Então, se eu quero me proteger do risco de mercado e eu montar uma operação com a compra de put, eu não preciso diversificar, porque se porventura a ação cair por conta do risco de mercado, a put está me segurando. Então, tem que pensar nessas ideias e largar esses clichês de mercado que o pessoal fica falando daí como se fosse a oitava maravilha do mundo, e não é. Então vamos aqui que você tem 100 mil reais e você vai comprar tudo de Petrobras. Se você comprasse tudo de Petrobras, quantas você conseguiria comprar? Você conseguiria comprar 3.187. Essa quantidade aqui, deixa eu diminuir as casas decimais. 3.188 seria a quantidade que você compraria de Petrobras. Só que como eu não quero ficar exposto ao risco de mercado, ou não necessariamente exposto você vai estar, mas protegido do risco de mercado, você vai ter que comprar put. Comprar put. Com qual strike? Aí você vai definir aquilo que você pode perder ou não. Geralmente, eu coloco aqui um pouco abaixo desse valor daqui, do valor, porque se de repente eu vou pagar menos pela put, né? E se porventura ela cair, o valor pequeno ali eu também não vai fazer muita diferença não. Então deixa eu pegar um strike próximo de 31 e 37 no caso da Petrobras. Vou pegar put, eu quero pegar uma put bem longa. E aqui eu quero fazer uma adaptação na estratégia para que a gente consiga ganhar todos os meses. A ideia aqui é o seguinte, 2026, vou pegar de um ano para ficar certinho. Hoje nós estamos gravando aqui no dia 6/12. Vou botar aqui 18/12. Um ano de diferença. A ideia é procurar put, uma put próximo ali do dinheiro. Vou deixar tudo aqui para a gente conseguir ter mais strike. 31 e 37. Cadê uma put aqui próximo de 31 e 37? Tem essa daqui. Eu vou pegar essa daqui, ó. 30 e 57. É um strike muito legal. 30 e 37 vai ser o meu strike, que é da minha proteção. Vou botar aqui, ó, strike 30 e 57. Se porventura esse negócio cair, minha proteção vai ficar, deixa eu ver aqui, mais ou menos, 2%. 2% é uma proteção bacana, 2,62%. Ou seja, o que eu perderia seria somente esse 2,62 mais o valor do prêmio que eu paguei. Né? Isso aqui se porventura eu utilizasse esse strike daqui. Eu acho muito confortável, muito tranquilo. Agora vamos pegar aqui, ó, quanto é que eu gastaria para fazer um ano? R$1,86. Seria aqui um gasto de R$1,86. Esse seria o meu gasto. Esse meu gasto multiplicado pela quantidade. Então seria isso vezes a minha quantidade. Eu vou deixar aqui por uma questão de fórmula, mas nós sabemos que eu precisaria ter lote completo, lote de 100 unidades. Então, aqui seria o meu gasto total que eu teria que desembolsar. 5.929. Perceba que isso não é lá grande coisa quando você pega e coloca aqui. Quanto é que você paga por um seguro de carro? Por um seguro de carro, para você ter seu carro protegido? A depender do carro, vai ser muito próximo disso. Eu digo para você que é muito mais fácil você ver a sua empresa desvalorizando, caindo, perdendo muito dinheiro, do que você bater o seu carro. Quantas vezes a pessoa às vezes, dirige há 30 anos, nunca bateu um carro, nunca precisou acionar o seguro? Por que a gente põe seguro em tudo e não põe seguro na carteira? A gente está colocando essa metodologia justamente para rodar para os nossos clientes aqui do escritório. As pessoas que estão muito expostas em renda variável, vamos colocar seguro na carteira, vamos estar colocando ali alguma proteção para que a gente não fique totalmente exposto ao que está acontecendo no mundo. Ano que vem, por exemplo, aqui no Brasil tem eleições. Eu sei lá quem são os candidatos. Qualquer candidato que aparece, a bolsa já fica ultra volátil, cai pra caramba ou sobe pra caramba. Vou ficar dependendo de política para eu proteger os meus investimentos? Lógico que não. Então, se eu tenho aqui, ó, 5,92% é o valor que eu vou gastar para eu me proteger, eu vou tirar dinheiro de onde? Eu vou tirar dinheiro do mercado. Lembre-se do seguinte, isso aqui me protege até dezembro
de 2026. Agora, se eu pegar e trabalhar, vamos botar aqui, ó, gasto, agora eu vou botar aqui, ó, ganho. Vou botar aqui janeiro, fevereiro, março, abril e segue relação até dezembro, que é o mesmo prazo que eu coloquei aqui. Se eu vou ter a minha proteção daqui, eu já não estou mais preocupado com queda, mas eu preciso financiar esse valor. Eu poderia tirar do dinheiro de cá? Poderia, mas eu posso vir para cá também. Se eu vier para cá, eu poderia estar trabalhando call mensal da Petrobras, por exemplo aqui, ó, janeiro. Vou botar aqui um para janeiro. Quanto é que está aqui o valor da ação da Petrobras? Eu vou botar 5% acima, por exemplo. Aqui eu recomendo que você faça uma análise do ativo que você tem de carteira. É importante analisar a volatilidade dele, a variação média que ele tem aí mensalmente falando, né, como ele se comporta com essas questões macroeconômica, microeconômica, como é que ele se movimenta. Você precisa entender isso daqui, para que você tenha uma proteção bem ajustada. Eu vou colocar aqui uma conta de padeiro, 5%. Se eu colocar 5% fora do dinheiro aqui, ó, para o próximo mês, estamos falando aqui, ó, 5%. Eu vou botar aqui sempre fora do dinheiro. 5% fora do dinheiro, estamos falando aqui, ó, de um ganho de 31 centavos. Então, no primeiro mês, eu tenho um ganho de 31 centavos. Em fevereiro, é claro que isso aqui vai mudar mês a mês, tá? Eu não consigo ter essa dimensão colocando exatamente aqui, porque quando vai passando o prazo aqui, se eu for esticando, vai diminuindo muito a liquidez. Mas se eu colocasse a mesma coisa, mas agora eu utilizaria os 5%, tem que ter que ser em cima do valor que a ação vai estar. Então, vamos dizer que a ação subiu 4%, eu vou botar mais 5% em cima. Então, nesse caso aqui, eu não tenho como fazer essa conta, a não ser replicar esse valor da agora. É claro que isso vai mudar mês a mês, tá? Isso aqui é somente um conhecimento teórico que você vai ter que fazer os cálculos todos os meses. Se eu pego isso daqui, ó, com base nessa premissa que tá, que isso vai mudar, o quanto eu ganharia ao longo do ano? Eu ganharia muito mais do que o valor que eu paguei por ela. Eu também mostrei aqui um vídeo em que você pode estar analisando o percentil das opções para você fazer a compra da put no momento certo e a venda da call no momento certo também, porque isso vai influenciar bastante no valor do prêmio que você vai pagar e no valor do prêmio que você vai desembolsar ali, que você vai estar ganhando todos os meses. Então, nesse caso aqui, perceba que eu não considerei uma série de coisas. Eu não considerei o crescimento da ação. Se houver necessidade ali de ir para exercício, é porque você teve um ganho de 5% no mês. Se você não teve um ganho de 5% no mês, você teve um crescimento da carteira, você ganhou o prêmio mais o valor do crescimento da carteira. Olha que interessante. Se eu pego esse valor aqui, ó, e multiplico pela quantidade de 1.000, que é a quantidade de 3.188, veja que só no prêmio das opções eu estou aqui com uma lucratividade de 11.858. Se eu pegar isso daqui e subtrair o custo da montagem, veja que além de eu ter ficado o ano inteiro protegido, eu ainda tive um lucro de 5.900, quase 6.000 reais, sem contar a variação da ação. Olha que interessante. Isso aqui é uma colar, né, que eu estou utilizando a compra de put e o lançamento de call para eu financiar o custo disso daqui. Se você fizer essa operação no momento certo, com a análise certa, do ativo certo, você dá para ampliar e muito esse lucro que você vai ter e dá para reduzir também o valor aqui desse prêmio que você vai estar pagando. É claro que todo seguro vai ter que pagar alguma coisa, mas a ideia aqui é que você tenha mais tranquilidade. Então, nesse caso aqui, você não precisa ter uma diversificação com 10, 15, 20, 50 ações na sua carteira. Não precisa, porque a sua carteira está protegida. É claro que, se a ação ela for subindo muito, você vai estar com uma proteção baseada no preço de compra, no seu preço médio, né? Então, você tem que ter isso em mente também. Mas, como você vai estar ajustando o preço do seu strike ali, das calls que você vai fazendo todos os meses, isso não vai ser um problema.
Então essa é uma estratégia que você pode estar utilizando para não ficar à mercê do que vai acontecer no próximo ano ou em qualquer período que tenha uma grande volatilidade na bolsa, uma grande incerteza. Que aí você protege, porque tão importante quanto ganhar é não perder o que você ganhou. E o que eu vejo na maior parte das pessoas que investem em renda variável é isso, é tipo o Alto da Compadecida, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Aí você acaba se acostumando com aquele crescimento gigantesco, depois vem uma crise, alguém fala uma coisa lá na casa do chapéu e aí cai tudo de novo. Aí você volta para estaca zero. Quem é que fica rico desse jeito? Ninguém fica rico desse jeito. A não ser que você fique assim por décadas, para que você realmente consiga ter o crescimento da empresa a seu favor. Mas se tiver qualquer tipo de problema no meio do caminho, volta tudo estaca zero do mesmo jeito. Então vamos pensar em ser estratégicos na hora de montar alguma coisa, na hora de fazer, e deixa a emoção de lado. A emoção ela sabota os nossos resultados. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a questão de viés comportamentais também. Agora eu vou te pedir, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, encaminha para outras pessoas que também investem, também querem aprender a trabalhar com o mercado de opções. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link de análise de carteira. Essa é uma análise gratuita, que são algumas vagas limitadas, que a gente pode sim estar debatendo, discutindo melhoras para sua carteira, avaliar se ela está adequada ao seu perfil, adequada ao cenário econômico, adequada às estratégias, porque tem muita gente que bota um monte de ativo ultra volátil e fica fazendo um lançamento de call, não adianta nada. Ou faz ativo, bota um ativo ultra volátil que não tem na carteira e faz uma trava de alta com put. Aí o ativo despenca pra caramba e tem que ficar fazendo rolagem eterna aí para ver se consegue resolver o problema. Então tudo depende do estudo da carteira com o estudo das opções também. Então se você tiver interesse, já preenche o link aqui embaixo, que aí a gente vai entrar em contato e vai marcar essa reunião para estar discutindo essas questões. Então eu te vejo no nosso próximo encontro.